Olá pessoal, estamos hoje no município de Chapadão do Sul e tomando um mate com uma prosa técnica hoje, com um convidado muito especial, Germson Tonkelski, uma grande entidade a nível de entomologia Brasil, e trazendo um convite especial que ele topou conversar conosco a respeito do cenário agronômico brasileiro, 2026, como é que foi essa safra e tudo mais. Eu gostaria de que você se apresentasse, Germes. Ao mesmo tempo, você já trouxesse uma visão de como que foi, na tua opinião, essa safra que a gente acabou de passar com soja e está enfrentando ainda com safrinha, e trazer um panorama do que você viu de principais pontos que chamaram a atenção nessa última safra. Obrigado, Zanella. Obrigado, Diogo e toda a equipe da Corteva. Eu sou o Gemerson, sou pesquisador na Desafios Agro. Fico em Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Nós realizamos grande parte dos nossos trabalhos, então, no Nordeste do NS. E a gente acaba rodando o Brasil inteiro aí, vivendo os diferentes cenários. Há poucos dias a gente esteve rodando o Maranhão, visitamos nessa safra Bahia, também o Mato Grosso, São Paulo, Goiás. Então, assim, a gente consegue ter uma boa visão e a safra, Zanella, quando a gente vai falar um pouco desse cenário, sem sombra de dúvida, foi uma safra desafiadora. Uma safra desafiadora por questão, quando a gente olha, eu acho que talvez o produtor vai pensar principalmente em custo, preço. Mas ela é também uma safra desafiadora com relação aos problemas que nós temos com relação às pragas. Então, muita praga, pontualmente algumas coisas, e eu acho que nós temos muita coisa a conversar aí pelo dia de hoje para a gente falar com relação a isso. O produtor tem feito um investimento bem elevado no controle delas. É só olhar pela planilha, pelo custo de produção. O produtor vai lembrar de custo, mas quando ele olhar para a planilha dele, aí está um grande desafio e que talvez a gente possa projetar, ajudar um pouco mais os nossos produtores. Excelente. Na tua percepção, qual que foi as principais ou quais foram os principais desafios relacionados talvez com até praga, né? Puxando para essa área que a gente está discutindo agora, que mais teoricamente causa esse impacto no bolso do agricultor e que ele olha assim, não, poxa, para eu resolver essa problemática, para eu controlar e manejar essa praga, eu preciso realmente não só pensar em custo, mas fazer um investimento numa ferramenta que teoricamente seja efetiva no controle disso. E aí já dá para a gente correlacionar um pouquinho também com a tua visão a respeito de perdas, né? Quanto que, por exemplo, uma praga impacta realmente em produtividade no bolso do agricultor? Bom, é importante nós comentarmos, pessoal, que quando a gente olha para esta safra, as três principais pragas acabaram apresentando aí um bom desenvolvimento, frequência nas diversas áreas do Brasil. Se nós olharmos para os grandes desafios no Brasil nessa atual safra, a safra 25-26, nós tivemos percevejo, custo de produção ele vem crescendo, o número de aplicações é muito importante nós analisarmos com relação a isso e com certeza o produtor vem necessitando realizar um investimento maior para o controle dessa praga. Spodoptera. Pode ser que talvez na soja, aquele produtor ele não realizou muitas aplicações, mas ele está vendo a sobra dentro do sistema de produção. Quando nós olhamos o sistema de produção brasileiro, ele é muito complexo. Ele é muito complexo. Nós temos um grande desafio, a gente não quebra ciclo de praga. Então, às vezes, também aquele produtor que não investiu na soja ou investiu pouco, sobrou a praga dentro do sistema, ela se reproduziu e agora está impactando na safrinha. Então a conta chega. Isso muitas vezes a gente tem comentado e tem falado com relação a este aspecto. Agora, o terceiro alvo, quando nós olhamos o Brasil, foi um ano que, apesar de não estar muito cravado com relação a El Niño, Laninha, tudo, mas a gente viu a presença de mosca branca. E muito alta a sua frequência, infestação, e, consequentemente, o número de aplicações ela cresceu da safra passada para essa. Então, é importante a gente comentar que os três principais alvos pelo Brasil são os nossos grandes diferenciais, os maiores investimentos realizados pelo produtor. Mas, pontualmente, é importante nós comentarmos que
Eu vou até colocar mais um slide que fala um pouco com relação ao cenário de soja. Pontualmente, nós tivemos pragas específicas, como uma minadora, nós tivemos pragas específicas como um ácaro, nós tivemos trips em determinadas regiões, nós tivemos grilo, uma praga nova, na região do Parecis. Então, quando nós olhamos pelo Brasil afora, nós temos muita praga. Nós temos pontualmente o produtor necessitando ali de uma intervenção ou outra, um manejo diferente do que ele vinha realizando ao longo dos anos. Então isso é importante também analisar, porque isso impacta dentro do custo de produção, no resultado final, na rentabilidade das lavouras que nós vamos ter nessa atual safra. Excelente, um panorama completo, né, e robusto, né? E eu pude anotar aqui, tomar algumas notas a respeito de, vamos citar primordialmente 3 grandes pragas, né? Percevejo, teoricamente, lagartas, e aí o principal gênero sendo a Spodoptera, e mosca branca. E quando a gente analisa essas 3 pragas, são pragas de sistemas, né? O percevejo, principalmente barriga verde, por exemplo, ele está na soja, mas a principal cultura que ele tem predomínio e gosta mesmo é a sequência que é o milho. A mosca branca, soja, algodão, sistema soja, feijão, o ambiente que a gente convive, ela está praticamente o ano todo. E também Spodoptera, né? Spodoptera nem se fala, ela é cosmopolita, ela adora consumir tudo que é cultura que está no campo. A respeito dessas 3 principais pragas, se você tivesse, na verdade, na tua percepção, qual que é o dano que elas causam hoje, impacto desse sistema? Pensando numa soja milho, uma soja feijão, como um todo, qual que é o impacto dessas pragas em termos de valores numéricos hoje? Bom, Isomela, essa é uma questão importante, porque quando nós olhamos o percevejo, nós estamos vendo muitas áreas ali que ora você tem retenção foliar em soja. Cara, retenção foliar em soja é um prejuízo na ordem de 100%. Agora, e com relação ao que o produtor está perdendo, que a gente vinha vendo com relação na formação das vagens, formação dos grãos, e aí, consequentemente, não chega nem no silo. No silo, o cara, ele tem a questão de qualidade, que é um fator importante nós comentarmos, que às vezes são prejuízos que são menores, mas, cara, esse ataque ao final das lavouras de soja, nós estamos falando ainda de 2 a 5 sacas de soja. A retenção foliar, 100%. Se nós olharmos para a questão de formação de vagens, horas, o percevejo nessas altas infestações no começo da safra, ele pode me impactar às vezes na ordem de 30%. Aí você comentou de lagarta. Lagarta em soja? Uma lagarta ou outra por metro que o cara tenha. Nós temos já alguns trabalhos em várias áreas demonstrando isso, que uma lagarta por metro por ocasião da floração. E nós temos, você comentou, muito importante com relação a Spodoptera, que é um gênero muito importante, cosmopolita, praga do sistema. Às vezes ela é um prejuízo de 1 a 2 sacas de soja. Então o produtor está perdendo, muitas vezes não está vendo. Lógico que tem um ataque às vagens que pode chegar a derrubar uma lagarta, 15 vagens. Então, dependendo da infestação que ele tem por metro, é um impacto muito grande. Agora, mosca branca, que foi até o terceiro alvo que nós comentamos, mosca branca nós temos prejuízo. A fumagina é pelo menos 5 sacos, que pode gerar aí prejuízo. Nós já vimos, lógico, algumas coisas 70%, mas mosca branca é fácil perder 20%, 30% para esse tipo de praga. Então, tudo isso é importante? Sim, tudo isso é importante, vai impactar muito na rentabilidade do produtor. Então, o produtor tem um grande desafio, foi uma safra desafiadora e que onerou um pouco mais aí o custo de produção, com certeza, aí, na maioria das áreas. Eu também noto aqui de vários números que você trouxe, né? Mas eu só queria realmente reforçar que fica claro a quantidade de dano em redução de produtividade que essas pragas podem ocasionar no sistema. Nós estamos falando em sistemas e não só numa cultura específica, mas fica nítido que essas pragas têm um potencial de dano muito grande. Quando a gente fala no potencial de dano, eu exemplifiquei soja, mas quando a gente exemplifica o milho, a lagarta no milho, gente,
era a praga número 1 na cultura do milho. A lagarta do cartucho do milho, Spodoptera frugiperda. Ao longo dos anos se adaptou. A gente foi vendo uma adaptação no sistema 2004, 2005 com o seu ataque com o hábito de rosca. Esse é prejuízo de 100%. E nós temos uma cultura de milho que tem 60 mil plantas, um baixo stand. Então, uma lagarta por metro que você tenha sobra da soja por milho, cara, uma lagarta pode detonar com 3 plantas. Cara, falta planta de milho. Se você tiver uma lagarta por metro no final da cultura da soja. E aí, nós falamos, por exemplo, no milho. Esse prejuízo é fácil você ter com relação à desfolha. A desfolha é 30% fácil. Fácil. Então, hoje, nós estamos aí galgando os patamares de produtividade na safrinha de 200 sacos, algumas áreas pelo Brasil afora. Nós tivemos aqui na safra passada mais de 230 Verdade. sacas de produção. Quando a gente pega os dados de Getap e outros concursos, cara, passando a 240 sacas de milho, que é uma cultura que tem uma alta resposta na produtividade quando a utilização de tecnologia. E a tecnologia, pode ter certeza, aqui entra um ponto muito importante. Por quê? Quando a gente olha para a biotecnologia, ela fez com que a gente saltasse a produtividade brasileira, dobrasse ao longo dos anos da sua entrada. E isso é só olhando os dados da Conab, a gente já percebe isso. A biotecnologia ela veio, ajudou e muito, porque a gente estava perdendo para a lagarta, a gente vinha com os químicos e a gente sabe que só químico não dá conta. Veio a biotecnologia e ajudou. Nós passamos a outro patamar de produtividade médio brasileiro. E aí, agora, o que nós estamos vendo? Gente, um pouco do processo de resistência, uma perda da eficiência com relação às biotecnologias e a volta novamente do sistema do manejo integrado, então da importância do manejo integrado, principalmente para esse tipo de praga. Isso falando do milho, sem contar o algodoeiro que eu vinha comentando com você, Zanella. Eu visitei há pouco tempo na região nordeste do Brasil, uma área com uma grande frequência de ataque de Spodoptera no ponteiro do algodoeiro. Cara, é algo diferente. Ao longo dos últimos 2 a 3 safras, a gente vem vendo isso com maior frequência. E esse ano, com uma maior infestação, esse tipo de prejuízo, cara, é um prejuízo, é uma forquilha na planta que pode me levar ali fácil a uma redução de 20%. Fácil na cultura do algodoeiro. E aí, 20% na cultura do algodoeiro pode ser, muitas vezes, a lucratividade do nosso cotonicultura ali. Excelente, um combo repleto de informações aqui que eu tomei boas notas, mas assim, o pessoal que está assistindo em casa tem certeza que vai anotar bastante coisa do que o Germes acabou de comentar. Para mim ficou claro com o que você falou que teoricamente as pragas elas estão se adaptando a esse sistema e talvez até o comportamento delas esteja mudando, né? Fazendo uma análise a respeito dessa mudança de hábito, comportamento, aperfeiçoamento ou qualquer ponto que a gente possa correlacionar com a praga se adaptando no sistema, o que na tua opinião teria que ser uma base sólida, forte para a gente começar a falar a respeito de manejo e controle dessas pragas? Muito bom. Eu acho que a grande base dentro do MIP, pessoal, é o investimento em pessoas, monitoramento. Então, ainda hoje é pessoas, e eu acho que isso em qualquer empresa, em qualquer negócio, é muito importante. E na nossa visão, o monitoramento, ele apresenta grandes falhas dentro do Brasil. Falhas com relação à frequência, capacidade, ora também nós percebemos muito isso com relação à informação. A informação ela está mais disponível. Há poucos dias até mesmo eu vi um material de vocês, mas muitas vezes as pessoas acabam passando desapercebido e acabam não empregando. Então eu acho que o resgate do manejo integrado de pragas ele é muito importante. A gente não pode ficar sem falar do monitoramento. Então, uma busca, uma excelência por isso. E aí, a partir disto,
você vai traçar as estratégias de manejo integrado. Que como eu falei, por exemplo, falei num primeiro momento de uma biotecnologia, depois veio o controle químico, o controle biológico é uma vertente, também vem crescendo aí pelo Brasil, mas aquele primeiro slide que nós colocamos ali, que eu deixei na apresentação, era o quê? Falando do sistema de produção. Então, que é muito difícil você quebrar ciclo de praga. A gente tem alimento com a praga o ano inteiro. E aí, o que acontece? Nesse cenário, ora você também tem plantas daninhas. Essas plantas daninhas, elas têm que ser muito bem eliminadas. Nós temos o colega, o Sérgio, que trabalha conosco dentro da Desafios, mas tem mais ou menos uns 10 dias ele me mandou um vídeo. Ô Gemerson, aí olha a quantidade de percevejo aqui na vassourinha de botão e dentro dos nossos ensaios, então uma planta aqui está tendo uma frequência de 10 a 14 percevejos. Eu falei, sim, pode acontecer e a gente já tinha visto. Então, é importante o produtor entender um pouco mais disso, porque daí ele consegue traçar melhor essas estratégias. Mas precisa melhorar a base, precisa melhorar muito a base. Eu vou te fazer uma pergunta, então, extremamente relacionada com isso. Eu entendi que o agricultor ele tem que olhar para o sistema, e o sistema, às vezes, ele não é redondo, ele foge das linhas do campo, vamos falar assim. Nós estamos falando de praga, mas nós temos que manejar plantas daninhas que são hospedeiras dessas pragas. Sim. Então é um olhar amplo, um olhar geral. Na tua percepção, você trabalha a nível nacional e tudo mais, na tua percepção, hoje o agricultor está trabalhando de forma integrada nesse manejo de pragas ou ele está trabalhando de uma forma reativa? E aí eu vou perguntar também, essa é a pergunta base, mas eu adiciono mais uma pergunta. O agricultor ele tá cometendo erros ou ele está sendo mais assertivo? E se ele está cometendo erros, talvez de time, alguma coisa, qual que seria a melhor forma de trabalhar ali para manejar isso? Essa questão, Zanella, ela é muito importante porque o produtor ele tem trabalhado muitas das vezes de uma forma reativa e vendo o problema para depois tomar alguma decisão. Então, sem sombra de dúvida, é importante o produtor olhar de uma forma diferente. E a cultura do milho, quando nós olhamos aqui, um principal exemplo é a Spodoptera. Então, nós comentamos anteriormente, uma lagarta que nós temos com a sua ocorrência já na cultura da soja. Às vezes o produtor ele precisa já fazer uma intervenção antes mesmo de estar com a cultura aqui no campo. Antes, pensa nesse sistema. Pensando dentro do sistema. Isso é muito importante, sim, muito importante. E aí, chega aqui no milho. No milho, quando nós analisamos, pessoal, o produtor às vezes acaba errando muitas vezes com relação ao posicionamento das ferramentas. E aí o produtor ele espera ver o problema. E o melhor exemplo é quando nós olhamos no milho a questão de lagarta encartuchada. E aí o produtor tende, nas primeiras aplicações do milho, a não utilizar dos melhores produtos. Então, o produtor hoje, esse é um ponto muito importante dele se atentar, já o início do desenvolvimento da cultura, o início do desenvolvimento é também da praga. E aí ele já realizar as intervenções de uma maneira mais assertiva para esse início da cultura. Então, vocês têm a ferramenta como o Exalt. Nós temos recomendado nos últimos anos para que o produtor ele entre com essa ferramenta nas primeiras aplicações. Não é ele pegar um produto que tem uma eficiência de 50% e colocar lá naquela primeira aplicação. 50%, mas tinha 100% de planta atacada, planta raspada ou planta com presença de lagarta. Cara, sobrou 50% das lagartas. Aí, quando você olha e nós falamos da falha do monitoramento, o produtor ele acaba voltando quando? 5, 7 dias ou até mais dias, porque o milho nesse início de desenvolvimento está chovendo. Se nós olharmos a safra, em grande parte está difícil de rodar e aí acaba atrasando uma aplicação e essa lagarta ela vai encartuchar. Aí fica difícil de se controlar. Aí não adianta o produtor ter a melhor ferramenta no mercado e colocar nesse momento que a lagarta já está num estágio mais avançado. A gente tem visto, lagartas de terceiro e quarto índice a gente já não consegue pegar muito bem.
E aí há uma necessidade, muitas das vezes, de realizar aquelas aplicações, aquelas bombas que, cara, mas é uma falha. Então, por isso, o produtor tem que entender e olhar de uma forma diferente ao longo dos últimos anos com o que aconteceu, principalmente com esta praga. Então, o início das intervenções, ele precisa ser mais assertivo. Então, muitas vezes, as melhores ferramentas, elas já vão jogando já desde essa fase inicial. E é como eu gosto de brincar que é como se fosse as batidas de pênalti. O melhor batedor ele vai no começo. Aí é só nós olharmos a última Copa do Mundo, que aí tinha Argentina, Brasil, e aí a gente começa a ver as falhas. Então esse é um ponto importante de Boa analogia. Ô, Germes, eu gostei muito do ponto porque você começou falando sobre como que o agricultor teoricamente está trabalhando hoje, que às vezes ele espera um pouco mais a visão do campo para depois ele tomar uma decisão. E você trouxe a parte de sistema, o tanto que é importante novamente a gente olhar para o sistema para efetuar as estratégias de manejo. E você já entrou em ferramentas, né? Então, trabalhando ferramentas como, por exemplo, o Exalt da Corteva. E nós entendemos que dessa maneira que você falou, o agricultor colhe muito benefício. Por quê? Porque ele consegue ter uma eficácia de controle superior do que ele tivesse, por exemplo, um terceiro, um quarto, um quinto Inster. Você não tem a lagarta encartuchada, que é um grande problema, e nós notamos que ela causa, depois do encartuchamento, ela causa um dano extremamente severo e dali ela vai para a pulpa, acaba que ela não se expõe mais e aí a falta de exposição também torna difícil o manejo químico, biológico chegar até o alvo. E para fechar, eu acredito que simboliza primeiramente a eficácia ou pelo menos a manutenção de um alto teto produtivo. Porque se a gente perder, nós como técnicos e agrônomos e produtores perdemos o time de aplicação para lagarta frigiperde, o cenário que você trouxe inicialmente aqui de prejuízos pode chegar até 100% em casos extremamente severos. Então eu acredito que estratégias bem feitas assim são primordiais. E eu queria te devolver mais uma pergunta. Como que você diferenciaria, por exemplo, pensando nessa problemática de frigiperde, um agricultor que estaria hoje, teoricamente, tomando uma decisão reativa versus um agricultor que está tomando uma decisão de colher 230 sacos, como foi aqui comentado, que já teve na região, ou até mais tetos produtivos. O que um está fazendo e o que o outro está fazendo e qual seria o espelho? Muito boa pergunta. E é uma questão, uma ponderação que nós temos realizado, pessoal. A gente tem a oportunidade de estar junto, muitas vezes, de alguns produtores que apresentam esses altos tetos produtivos. E o que esse pessoal faz de diferente? Nós tínhamos um amigo, que um velho Dirceu Gassen, que falava questão de capricho. Então, se nós analisarmos, por exemplo, uma safra como esta, apesar de todos os percalços com relação, nós estávamos falando, custo, chega no custo. Mas, cara, se nós olharmos para passar uma safra como essa, sem sombra de dúvida, nós precisamos de tecnologia, produtividade e rentabilidade. E aí, essa diferenciação, ela é de monitoramento. Nós estamos num ano que nós temos uma pressão maior, principalmente no milho com o Spodoptera frugiperde. Há uma necessidade, há uma mudança de comportamento. Spodoptera, ao longo dos últimos anos, a gente tem diversas armadilhas esparramadas aí, diversos dados ao longo de... Começamos em 2012 a monitorar mariposa, percebe-se que Spodoptera, ela só cresce. Frequência maior, então ela não baixa a sua população. Então o produtor ele precisa sempre estar cuidando da sua lavoura. Então ele sempre precisa estar no campo. Precisa sempre estar junto na lavoura, olhando, observando, ou quem que é que está monitorando. Então esse é um ponto muito importante que a diferenciação está nesse ponto. No atual cenário, ele é extremamente necessário melhorar esse monitoramento. Talvez nós vamos ter intervalos curtos, principalmente para uma cultura como o milho. O que acontece? Nós temos uma folha nova a cada 3, 4 dias. Perfeito. Talvez, pela atual pressão, há uma necessidade de você colocar um pouco mais de inseticida. Sim, pode acontecer.
Então, no atual cenário, pode ser que vai ter uma intervenção ou outra a mais dentro do planejamento. Esse é um fator importante de nós comentarmos. Mas, ao final, a grande diferenciação de um produtor para o outro, desse alto teto produtivo, aquele produtor que também está uma maior rentabilidade, pode ter certeza, é monitoramento, é estar junto da sua lavoura, cuidando um pouco mais. E aí, havendo a necessidade, não deixar que aquilo que nós falamos anteriormente, trabalhar de forma reativa, pode ter certeza. É igual o bombeiro, tem hora que o bombeiro também se queima. As aplicações bombeiro tem hora que, cara, vai sobrar praga. Então, aquele produtor que trabalhou melhor, ali está sobrando menos praga no sistema e pode ter certeza, ele está colhendo mais, está tendo maior rentabilidade. Perfeito, muito boa análise. E para caminhar para o nosso encerramento aqui, eu fazendo uma amarração de tudo que a gente conversou, frente aos principais desafios e tudo mais, nós como indústria e propriamente vocês como recomendantes técnicos, pessoas que fazem, desenvolvem a pesquisa a nível nacional, nós temos o mesmo objetivo, que é trazer para o agricultor o que o Germes comentou, rentabilidade. Existem desafios? Existem, tantos de custos, quanto de commodity, quanto de crédito. Se a gente for citar, existem N desafios. Um deles são pragas. E hoje nós temos algumas ferramentas que sim desempenham um papel muito interessante no campo. Mas o que a gente tem que levar em consideração é que essas ferramentas, quando bem aplicadas, elas têm que trazer retorno sobre o investimento. Porque dessa forma, o negócio ele anda saudável e as coisas fluem como um todo na agricultura. Então, o meu parecer que tem que ter retorno sobre o investimento é muito baseado em recomendações técnicas. E recomendações técnicas foi a base da nossa conversa aqui no dia de hoje. E embasado nisso, no mais, eu queria encerrar, Germes, trazendo uma pergunta para que você trouxesse a tua visão hoje ou desse uma dica para quem estiver escutando nós, um agricultor que está lá com a sua lavoura de milho recém-implementada, tem mais ainda todo o ciclo pela frente, ou já está com um estágio avançado, ainda tem etapas para serem conduzidas. E quais seriam as dicas ou sugestões que você daria nesse momento para que a gente conseguisse aí atingir altas produtividades, que é o nosso objetivo, e ao mesmo tempo com retorno sobre investimento, com saúde de negócio e que a gente tenha, com certeza, uma continuidade dos negócios e sucessões familiares que a gente tanto busca. Boa. Bom, pensando no futuro, sem sombra de dúvida, pensando nesses próximos dias que nós vamos ver aí pela frente, nós temos uma safra brasileira que ela ainda foi semeada um pouco mais adiante, então fora um pouquinho da janela que todo mundo gostaria. Então tem muita coisa para acontecer. O que nós temos falado em muita questão do monitoramento, então o produtor estar junto. Nós temos que também pensar, falamos muito da questão do posicionamento das ferramentas, de se utilizar as boas ferramentas já na fase inicial, da mesma forma que nós citamos a questão dos inseticidas, citamos a questão do Exalt, então assim, as melhores ferramentas elas vêm primeiro. E aí também o produtor tem que analisar. Nós temos diversas ferramentas no mercado, o produtor precisa também pensar no manejo de resistência. E que em determinado momento eu comentei, nós vimos as falhas com relação à biotecnologia, nós estamos num ano de uma pressão maior, então há necessidade do produtor pensar, e você comentou, nas recomendações, nós como pesquisa, nós precisamos falar para o produtor, não tem nada novo vindo. Então, nós temos muitos dos inseticidas que tem no mercado, até mesmo a Corteva vem desenvolvendo novas estratégias, mas alguns produtos já conhecemos. E aí vem novas misturas, e aí o que mais? Não. Ingrediente ativo novo? Não. Ainda estamos um pouco distantes para vir, para tentar ajudar aí nesse grande problema que nós estamos vendo. Que falamos principalmente com relação à lagarta, mas perceveja é um ponto, mosca branca também é um ponto. Então, a estratégia de manejo de resistência, ela tem que ser muito bem desenhada, o produtor tem que olhar. E lançar mão de todas as ferramentas para a gente conseguir passar por esse momento, que é um momento crítico. A gente torce para que venha uma diminuição nessas populações, a gente sabe que
vem uma diversidade climática na grande maioria das regiões, algumas regiões passaram por uma seca. A gente sabe da dificuldade, quando você tem esse estresse hídrico, você pega uma espodóptera, há uma dificuldade maior de manejo, então muda com relação ao comportamento, fica mais alojada, a dificuldade, então o produtor também tem que desenhar, que às vezes ele tem que entender biologia. Então quando eu falei de investimento em pessoas, é capacitação, monitoramento, e aí desenhar uma boa estratégia e lançar mão de todas as ferramentas. Esse é o que nós olhamos para o futuro que está próximo, que é esta safrinha e que pode ser provavelmente ainda a mais uma próxima safra, talvez a 26, 27, que vamos ter mudanças. Como eu falei, novos produtos estão um pouco distantes aí para chegar, até mesmo novas biotecnologias. Então esse é um fator importante que, se nós não começarmos hoje, nós vamos pagar um preço maior e isso vai onerar o custo de produção. A nossa rentabilidade ela deve cair já, talvez nessa safrinha, ou quem sabe na 26, 27 a gente vai ver essa conta chegando. Certo. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção, deixar uma mensagem final aqui de agradecimento, Germison, pela tua colaboração, pelo bate-papo. Foi fantástico, muito conhecimento, muita informação, muitos dados também que são respaldados por pesquisas idôneas, isso é muito importante ressaltar, e trazer uma mensagem também de positividade em relação ao cenário brasileiro. Nós temos aí diversas dificuldades e problemáticas, porém eu costumo dizer que o agricultor brasileiro ele honra a fé e todo ano ele semeia pensando na sua colheita. E nós temos uma certeza muito grande, que a colheita é baseada na semeadura. E uma boa semeadura, inevitavelmente, vai trazer também uma boa colheita lá no final. Uma mensagem positiva, realmente, que a gente tem muita fé, muita perseverança, e a gente busca sempre o cenário positivo da agricultura brasileira como um todo. E a Corteva, como uma empresa que busca inovações, como o Germson falou, nós estamos também desenvolvendo parceria junto com a Desafios, várias estratégias, não só de novos produtos, mas também de novas estratégias técnicas e táticas para que a gente consiga entregar para o agricultor ferramentas assertivas, bem posicionadas e com retorno sobre investimento para que cada vez mais nós tenhamos saúde e negócio sendo rentável. Obrigado novamente pela colaboração, espero que a gente tenha mais encontros como esse e fica o meu agradecimento aqui para ti. Muito obrigado, Daniela, obrigado, Diogo e toda a Corteva, e esperamos a gente se encontrar novamente e tomar mais um mate. Um mate. Um abraço. Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.